falar um pouco do porquê, né? Como é que vocês me acharam, então por que eu estou aqui, que foi o projeto de formação de contadores de histórias da Biblioteca Hans Christian Andersen, que é um projeto que foi gestado no Sistema Municipal de Bibliotecas, foi criado pela Alice Bandini, que era a coordenadora de programação das bibliotecas. Hoje a Alice está aposentada e virou uma contadora de histórias solamente, está por aí pelo mundo contando histórias. Então a Alice teve essa ideia a partir de uma demanda dos bibliotecários, que estavam se ressentindo de ter que fazer essa função de contar histórias e não se sentiam preparados para tal. Então, começou-se assim, algumas oficinas pontuais para esses bibliotecários, até que se pensou nessa oficina um pouco mais ampla e abrir isso não só para os bibliotecários, mas também para a comunidade em geral. Então, o formato do curso, até o ano passado, agora mudou um pouco, mas depois eu conto como é que está o caminho disso aí, para onde isso vai. Mas o formato eram 16 encontros, com 4 horas de duração, aos sábados pela manhã, né, a duração de um semestre, e as inscrições eram via carta de interesse. E eu estava comentando com elas assim que o interesse era tanto que a gente chegou assim, a ter 400, 300 inscrições, né, para 30 vagas. Então, para nós que fazíamos a seleção, eu, Kelly Horazi, Simone Grande, a própria Alice e tal, era uma loucura, porque tinham histórias incríveis, pessoas com projetos maravilhosos, muitos educadores, a maioria educador. Então, a gente vê que é espontâneo do educador buscar a sua complementação de formação, porque, digamos que era 65%, quase 70% dos interessados eram educadores, né, bibliotecários, mas realmente pessoas, voluntários, gente que trabalhava já em projetos sociais e tal. Então, era muito dolorido esse processo de seleção, a gente sofria, ficava sem dormir e ficava fazendo assim, selecionava um bolo e ia diminuindo, aí esse não, esse sim, muito duro deixar alguém de fora. Mas foi muito bacana, nós fizemos, acho que formamos em torno de, porque foi desde 2008, né? 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 anos, sendo que 2 anos a gente teve turmas às quartas-feiras, além dos sábados, que era turma só para os bibliotecários. Então, a gente formou 18 turmas, com 30 pessoas em cada turma. Então, tem um monte de contadores de histórias aí na praça que foram formados, né, por esse curso, que é considerado um dos cursos mais legais. Assim, hoje tem pós-graduação, eu dou aula na pós também e tal, mas em termos de curso técnico, curso prático de contação de histórias, um dos mais completos do Brasil. Tem em Goiânia, parece que tem um bacana também, com uma carga horária grande. Eu acho que agora também não sei se é Londrina ou Curitiba também tem um curso, mas assim, esse foi um dos primeiros com essa carga horária e foi bacana porque mudou-se de gestão e aí deu-se continuidade àquilo que a gente estava falando, né? Que era um projeto vitorioso, era um projeto bem sucedido e que a gente conseguiu mantê-lo continuamente. Agora mudou um pouco o sistema, porque era um sistema de contratação, virou um esquema de editais. Então são editais, abriu-se um edital para várias oficinas. Então o que vai acontecer? Eu, a Kelly Horazi, a Simone Grande, que estamos desde do primeiro curso, nós entramos nesse edital com uma proposta de um curso nesses mesmos moldes, 16 encontros, 4 horas aula por encontro, nessa mesma carga horária. Fomos aprovadas no edital, então estamos só aguardando para ver o chamamento. E a nossa ideia é ampliar, porque a gente sentia que tinha essa demanda reprimida, e como era na Zona Leste, muita gente ficava longe para as pessoas que vinham da Zona Sul, ou mesmo as pessoas que vinham de outros, o pessoal que às vezes vinha de outras cidades próximas. Então, a nossa ideia é fazer Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro, fazer 5 cursos. Simultâneos, ou que não fossem simultâneos, pelo menos que ele fosse girando pelas bibliotecas em regiões diferentes, para poder atender a pessoas de regiões diferentes, porque é por causa da demanda. Tinha gente que atravessava assim, 2 horas de viagem, né, para chegar para o curso, para poder frequentar. Em geral, essas pessoas eram as mais pontuais, aquelas pessoas que queriam muito a vaga. E tivemos uma experiência muito bacana com esse curso. Até hoje a gente tem grupos no Facebook, cada turma gerou um grupo separado, e eu acompanho esses grupos de discussão, e esses grupos estão muito ativos, essas pessoas continuam se comunicando, trocando ideias e mostrando o que estão fazendo, e gente que começou com uma dificuldade enorme, hoje já está contando história em vários lugares, já apresenta como contadores de histórias, e no começo não conseguia nem falar em público, né? Então a gente viu como o curso também foi importante para essas pessoas se empoderarem, né?
né? Assim, se sentirem capazes e sentirem que elas também conseguem, porque tinha muito essa coisa de estar na berlinda, que era uma dificuldade muito grande, e o curso promovia essa possibilidade de cada um poder se experimentar, se desafiar, né, e compreender. E o que eu posso falar? Além desse curso de formação de contadores de histórias, eu circulo pelo projeto, pelo Sistema Municipal de Bibliotecas também. Ano passado fiz o circuito de 21 bibliotecas. Todo ano sou contratada para fazer alguns circuitos aí dentro das bibliotecas, ou dos ônibus bibliotecas. São acho que 60. Acho que são 60. Eu fiz umas 21, já fiz os ônibus bibliotecas, e as bibliotecas são muito bacanas, de maneira geral, elas estão bastante bem equipadas, estão com acervo atualizado, estão bem conservadas. Eu vivi algumas situações que eu reportei ao departamento, ao Sistema Municipal de Bibliotecas, porque eu sempre faço um relatório, isso é uma coisa que eu faço questão, independente de me pedirem ou não, eu não sei se eu sou chata, mas eu faço um relatório e mando. Eu falei, se alguém lê ou não, eu não sei, mas eu acho que o único jeito de quem está lá em cima entender o que está acontecendo lá embaixo é alguém contar. Porque como é que o cara que fica lá na Rua Catão, lá na Lapa, né, na Central das Bibliotecas, vai saber o que está acontecendo lá em Parada de Taipas? Né? Alguém tem que contar para ele como é que isso se dá, o que está acontecendo. Então, vivi algumas situações que eu acho que é importante, que por isso que eu acho legal essa rede e não ser não segmentar as áreas, porque eu acho que é justamente nesse intercâmbio que a gente vai resolvendo problemas, porque às vezes um problema vai interferindo no outro. Eu vivi uma situação, por exemplo, que para mim foi muito chocante, assim, que eu fui no ônibus biblioteca, na Vila Damasceno, e é uma região muito pobre, né? Uma favela muito pobre. E fui para o ônibus biblioteca, fui lá. Quando cheguei, assim, a visão ao longe, até, assim, era favela, muito pobre e tal, mas o lugar do ônibus era um gramado, ônibus biblioteca montado, toldinho, havia um córrego em frente a uma SEI. Nesse dia a SEI estava fechada, não estava funcionando, era um feriado, não lembro o que era. Agora, esse gramado era imundo e cheio de cocô. Esse córrego era um esgoto a céu aberto. E isso não é culpa de qualquer gestão, isso é uma coisa que já vem, né? Isso não é culpa de gestão nenhuma, isso é uma coisa que já vem de sempre e tanto. E aí, eu cheguei ali, era um cheiro de esgoto absurdo, e quando eu cheguei lá, me perguntaram onde é que você quer que ponha as crianças sentadas, e começaram a estender os EVAs em cima desse gramado cheio de cocô. Eu falei, não, as crianças não podem sentar no cocô. Não. Vamos, então, pôr na calçada. Aí arrumamos ali os EVAs na calçada, eu me preparei para contar, fiquei ali aguardando, veio um grupo de crianças grandes, que eu considero grandes, né, que eu chamo de criança pequena abaixo de 6 anos, para mim, acima de 7, eu já chamo de criança grande. Né? Então, chegou um grupo de crianças de 8, 9 anos, 10 anos, sentaram ali, e eu comecei a contar a história para elas, e elas eram zumbizinhos, assim, uns zumbis. Não tinham atenção, era uma coisa assim, sem energia, né? Claro, nesse lugar. E eu toquei música e tal. E aí chegaram mães com bebês no colo, com crianças pequenininhas. Aí quando chegaram essas mães, eu falei, já que chegaram os pequenininhos, então, crianças, vamos então ouvir uma história para os pequenos. E comecei a fazer umas histórias musicais que eu faço para as crianças menores, e as crianças grandes se interessaram. E aí eu fiquei com mais... Me dá vontade de chorar quando eu falo isso, porque assim, claro que elas podem se interessar por uma história de criança pequena, mas elas não estavam acompanhando uma história que era para elas, né? Elas não estavam entendendo. E aí aí eu fiz elas cantarem comigo, eu estimulei. Quando eu voltei, aí comecei a fotografar e aí eu lembro que o rapaz do ônibus falou assim, mas você está fotografando isso? Fotografa essa... Não, eu estava fotografando... Aí fotografa a árvore. Eu falei, não, mas a árvore está onde ela tem que estar. Né? Eu estou fotografando o que não está onde tem que estar. Né? Porque a árvore está certa, ela está aí, ela está onde ela sempre teve que estar. Agora, esse chão... Aí o que me ocorreu? Né? Eu falei com o pessoal do Sistema Bibliotecas, eu falei, olha, não adianta levar o ônibus nesse lugar se a gente não transforma... Se não dá para tapar o córrego, mas pelo menos aquele espaço ao redor do ônibus,
ele tem que estar limpo. Por que não faz um movimento com a comunidade, do entorno? E não planta, faz um dia de plantar, fazer um plantio, de limpar aquele gramado, de ser o canto da leitura. Se o esgoto está lá, isso já é uma outra etapa muito maior, que às vezes é muito mais difícil de se chegar. Mas talvez o gramado limpo a gente conseguisse, né? Porque cultura em cima do cocô não vai dar certo. E aí, assim, isso foi uma das poucas coisas difíceis que eu vivi. Em geral, foram experiências bem-sucedidas. Mas esses lugares mais precários, eu acho que tem que ter uma intervenção, e tem que ter uma intervenção com a comunidade. Porque eu acho que sem a comunidade junto, não dá para fazer nada. A comunidade tem que achar que aquilo precisa mudar, e ela tem que botar a mão na massa, junto com a iniciativa pública, claro, para modificar aquele entorno, para que as coisas comecem a mudar totalmente, né? Mudar o olhar e adquirir o belo, né? Voltar a essa necessidade do belo que é intrínseca do ser humano, né? E resgatar isso, resgatar o desejo do belo, porque é de todos, né? Que você falou, que eu acho que assim, está dentro de nós. E quando a gente perde isso, é que a gente matou, né? Algo morreu antes disso há muito tempo, né? Que é muito complicado. Eu fiz um trabalho também durante 2 anos na ACD. Trabalhei com as crianças com paralisia cerebral no escolar, que acabou, porque as crianças foram incluídas, né? Então o escolar da ACD não existe mais. Eu me ressinto um pouco, eu sei a importância da inclusão, claro, né? Sou a favor da inclusão, como não, mas ao mesmo tempo eu vivi nesse ambiente da ACD, onde era tudo muito especial para eles. Eram 6, 8 crianças por turma, com 2 educadores e mais os voluntários, quase 1 para 1 ali, né? E eu vivia assim, as crianças num lugar ideal, né? Um lugar ideal onde eles podiam ter atenção total, né? Para as necessidades deles. Mas esse projeto, que eu fiquei lá 2 anos contando histórias para essas crianças e criando histórias com ele, que gerou um livro, Histórias na ACD, está lá para vender na ACD. Eu vou deixar depois um com vocês, para vocês conhecerem esse livro. Ganhou um prêmio, esse livro é super legal. E as crianças inventaram histórias, e mesmo as crianças que não falavam. Elas inventavam porque eu tive que aprender a lidar com eles, eu não tive uma formação para trabalhar. E eu tive que ter este olhar, que é que a gente estava falando de a gente não chegar pronto. Como eu não sabia, não tinha essa formação, então não tinha como chegar pronto. Isso foi ótimo, porque eu vim desarmada, pronta para ver o que ia acontecer lá, e a partir do que eles me davam, eu fui construindo o meu fazer, né? E fui descobrindo que às vezes crianças que não falam, né, que a gente acha que não estão acompanhando, às vezes estavam acompanhando muito mais que outras até que falavam melhor, que não quer dizer nada a questão motora com relação à questão cognitiva, pelo menos no que diz respeito às crianças com paralisia cerebral. Eu fui percebendo que cada um era um, e a gente não sabia em que ponto cada um estava, e você tinha que ter essa paciência e esse tempo tem que ser largo. Para uma criança assim, ele não é um tempo rápido, ele é um tempo largo. Então esse olhar, esperar a criança se debater e apontar a figura errada até a gente conseguir saber qual que ela quer apontar, para descobrir o que ela quer falar. Aí você vai com uma múltipla escolha até ela dizer que aí você entender o que ela quer, e aí colocar a ideia dela na história, e aí reconstruir a história desde o começo, incorporando a ideia dela, para daí seguir para o próximo, né? Então era um trabalho assim, era tijolinho por tijolinho, e olha, eles criaram histórias a partir de um baralho de imagens, tem todo o descritivo de como é que é essa técnica, como é que eu trabalhei com eles. Foi muito bacana e aumentou em 30% a alfabetização das crianças da ACD. Então isso a gente tem a medição, que foi muito legal, que a gente pôde fazer essa medição, porque eles viram um motivo para aprender a ler. Eles queriam as histórias, eles pediam para a mãe as histórias, eles queriam que a mãe fosse na biblioteca pegar a história, eles pediam para a mãe levar em narração de histórias, eles pediam para os pais contarem histórias, as mães vinham contar isso para mim. E eu lembro que no 2º ano, quando eu voltei, um garotinho que tinha sido alfabetizado, eu adorava ele, era uma figurinha, ele chegou para mim e falou assim: agora na minha casa inverteu. Agora sou eu que conto as histórias, porque agora eu já sei ler, né? Então porque não é mais a mãe. Ele fala: agora sou eu que leio para minha mãe. Então assim, é muito gratificante a gente ver como a semente frutificou, brotou e deu flor,
né? E a gente acreditando que eles podem, eles vão. E eu, quando contei a lebre e a tartaruga para eles, a fábula da lebre e da tartaruga, eles aplaudiram no final, porque a tartaruga ganha. E foi a primeira história que eles me pediram para contar de novo. Porque eu falei, eles são tartaruguinhas, mas eles chegam lá. É no tempinho deles, que é esse tempinho mais longo, mas eles chegam lá, né? Se a gente acredita, eles chegam lá. E isso é muito gratificante, é muito prazeroso para quem trabalha com eles. Eu acho que vocês que trabalham sabem disso, como a gente fica feliz, né? Quando eles alcançam, quando eles rompem seus limites e vão muito além do que se poderia esperar deles. Escrevi um outro livro, depois eu vou deixar aqui, não vou ficar fazendo propaganda não, depois quem quiser conhecer aqui, tem uma porção de coisas aqui falando do trabalho de narração de histórias, o trabalho de histórias para criança, que eu comecei a escrever histórias para crianças também, e virei além da contadora de histórias, da capacitadora, né? Eu virei também hoje uma escritora de livros para criança, estou super feliz com esse outro lugar que eu estou descobrindo ainda para onde ele vai. Vou terminar com a história. Que eu acho que já passamos um dia e acho que é bom a gente ir com uma história para casa, né, que ajuda a gente a pensar. Me lembrei de duas, não vai dar tempo de contar as duas, porque aqui tentando escolher, eu vou ficar com um conto da tradição judaica. Eu trabalhei 10 anos no Centro da Cultura Judaica também, coordenando a programação do Centro da Cultura Judaica para adultos e para crianças, contando histórias lá, organizando encontros de contadores de histórias, ministrando oficinas, 10 anos lá. Eu não sou judia e tive que conhecer a cultura. Eu brincava que era 5.000 anos em 3 meses, né? Assim, porque quando eu comecei a trabalhar lá, eu tive que fazer uma imersão, né? Até depois de 10 anos, aí, claro, não digo que eu sou uma grande conhecedora, porque é impossível ser uma grande conhecedora dessa cultura, mas eu acho que eu já entendo um pouquinho mais. E esse conto eu acho que fala sobre, acho que todo mundo aqui vai se reconhecer um pouco, e eu acho que fala desse lugar que a gente está falando de envolver os pais, envolver a comunidade. Então pensei muito desse lugar, porque eu acho que nada acontece se a gente não envolve as pessoas para as quais a gente quer atuar, né? Se elas não estão juntas, elas não estão só recebendo, elas têm que entender que elas têm muito para dar, né? Esse conto narra a história de um mendigo que estava caminhando numa época de inverno terrível, e ele vinha abaixado, enrolado no seu casaco, e o vento frio cortava o seu corpo, ele ia curvado pelo vento e pelo frio, mas ele trazia um sorriso nos lábios, porque ele sabia que daí a pouco ele ia chegar numa aldeia, e ele tinha certeza que nessa aldeia alguém ia acolhê-lo em casa, alguém ia lhe dar um prato de sopa, quem sabe até um franguinho assado, quem sabe um copo de vinho. E assim ele ia caminhando. E quando ele chegou no alto da montanha, olhou para baixo e viu lá embaixo a aldeia, ele viu que as casas estavam todas apagadas. E ele desceu a montanha e foi batendo nas casas. Por favor, abram a porta, está frio aqui fora. Alguém tem um prato de sopa? Ah, vai embora, aqui é todo mundo muito pobre, vai embora, a gente não tem nada para te oferecer. Batia na outra casa, por favor, está frio aqui fora, alguém pode me dar um prato de sopa? Não, aqui não tem ninguém, já está todo mundo dormindo, vai embora. E assim ele foi batendo de porta em porta, as pessoas ou mandavam ele embora ou não respondiam, até que ele viu um facho de luz no chão, na neve. Ele foi seguindo aquele facho e era uma luz que vinha de uma porta entreaberta. Era a porta de uma sinagoga. E ele entrou. Lá dentro tinha uma lareira acesa, bem quentinha, ele foi direto para a lareira se aquecer. E na sinagoga havia o chamás, que é a pessoa responsável de cuidar da sinagoga. Ele olhou para o chamás, enquanto ele aquecia sua mão ali no fogo, ele falou, puxa, está frio, né? Nada. Estou com uma fome. Nada. Se tivesse um prato de sopa quentinho, ia ser tão bom. Nada. Adotou uma outra estratégia. Arrancou os botões do seu casaco. Arrancou 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tivesse mais um botão de osso, com 6 botões, eu faria aqui um milagre nessa sinagoga. Eu faria uma sopa de botão de osso. Dessa vez o chamás prestou atenção. Como assim?
Como assim, sopa de botão de osso? Estou falando para você. Se você me trouxesse aqui mais um botão de osso, eu faço aqui um milagre, eu faço uma sopa deliciosa, uma sopa de botão de osso. O Chamás, curioso, resolveu atender o pedido. Tá bom, eu vou arranjar um botão de osso para você. Eu estou curioso para ver esse milagre. Ele já ia saindo quando o mendigo falou, espera, não esquece também de trazer umas colheres, né, pratos, uma panela. Tá bom. E assim o Chamás foi batendo na porta das casas. Leia, você tem aí um botão de osso? Para que um botão de osso essa altura da noite? Não, é que tem um mendigo lá na sinagoga, ele disse que vai fazer um milagre aqui, que vai fazer uma sopa de botão de osso. Ah, bom, então também quero ir, quero ver esse milagre. Ela trouxe o botão de osso e lá foi ele batendo de porta em porta. Aí, alguém tem uma colher? Mas para que você quer uma colher essa hora? Não, porque tem um mendigo lá na sinagoga que vai fazer um milagre. Ele disse que vai fazer uma sopa. Ah, é? Então eu quero ir também. E assim as pessoas foram trazendo canecas, colheres, talheres, panelas. Vamos para a sinagoga. Queremos ver o mendigo fazer a sopa de botão de osso. Vamos para a sinagoga. Queremos ver o mendigo fazer a sopa de botão de osso. Quando entraram, o mendigo falou, alguém lá de trás falou, e aí, milagreiro? E essa sopa, sai ou não sai? Sai. Vamos acender o fogo. Acenderam o fogo. Botaram ali a panela. Ele pediu o botão, colocou água, colocou lá os 6 botões dentro da panela. Começou a mexer. Tá bom. Mas olha, se tivesse um pouquinho de sal, acho que ficaria melhor. O Chamás disse, eu tenho sal. Ah, tem sal, então traz aqui. Botou o sal. Ó, mas se tivesse assim uma batatinha, eu acho que ia dar uma engrossada nesse caldo. Aí alguém lá do fundo falou, eu tenho umas batatas. Ah, por favor, então traz uma batata. Picou a batata ali. Vai ficando bom, vai ficando bom. Mas olha, uma cenourinha. E aí eu tenho uma cenoura. E assim foram aparecendo os ingredientes. Alguém ofereceu carne, cebola, alguém ofereceu mandioca. As crianças às vezes falam pizza, né? E sorvete, elas vão fazer uma mistureba. E macarrão, e foi surgido e mandioquinha. E daqui a pouco aquele aroma da sopa começou a se esparramar por toda a sinagoga, os estômagos começaram a roncar, e o mendigo, pronto, a sopa está pronta, e começou a servir as pessoas, cada um foi pegando um prato de sopa, e não é que de repente apareceu um frango assado, e não é que de repente apareceu uma garrafa de vinho, e um pegou um violino e outro pegou o acordeon, e começaram a cantar, e começaram a dançar, e depois que o último gole de sopa foi tomado, a última dança foi dançada, o último canto foi cantado, cada um foi para sua casa dormir feliz, de barriga cheia e com a alma lavada. Naquela noite, o mendigo dormiu ali na sinagoga. Na noite seguinte, resolveram se reunir de novo para fazer de novo a sopa de botão de osso. Ele pegou seus 6 botões, colocou lá e todo mundo contribuiu. E mais uma vez fizeram aquela sopa. E nessa noite ele dormiu na casa da Leia, depois na casa do Mendel. E assim a cada noite ele foi dormindo na casa de uma pessoa. E todas as noites aquela comunidade se reunia para fazer a sopa de botão de osso. Só que aquele homem era um andarilho. Chegou a hora dele partir e ele disse, eu preciso ir embora. E para ir embora eu preciso fechar o meu casaco. Preciso levar os meus botões. E as pessoas, mas se você levar os seus botões, como é que a gente vai fazer a nossa sopa? Ele falou, bom, então eu posso deixar os meus botões e vocês trocam por outros botões. E deram para ele então os botões de cobre que ele costurou no seu casaco e ele partiu. As pessoas se despediram, mas todas as noites continuavam se reunindo e fazendo aquela sopa. E um botão se perdeu, depois o outro, e outro, e outro, até que eles perceberam que, é claro, que eles não precisavam daqueles botões para fazer a deliciosa sopa de botões de ossos. E também eles perceberam que o verdadeiro milagre que aquele mendigo tinha feito naquela aldeia era mostrar que ninguém nunca é tão pobre que não tenha nada para oferecer.